Dentro da sala de recuperação pós-anestésica, ocorre aí uma série de itens para ser avaliados no paciente assim que ele chega. E eu tenho uma ordem nesse checklist para seguir essa avaliação. Então, a primeira função que vai ser avaliada assim que o paciente entra na sala é a função circulatória. Vocês vão perceber que a gente entra no raciocínio do atendimento de urgência ao paciente. Então, primeiro eu dou enfoque à parte circulatória, depois a parte respiratória e depois a termorregulação. Então, nós vamos seguir essa sequência aqui também na avaliação do paciente de pós. Então, primeiro, eu vou avaliar a parte circulatória, então eu vou monitorar esse paciente, ele vai chegar, eu vou ligar o monitor novamente, né? Vai ser ligado o aparelho de pressão, oxímetro de pulso, então o paciente ele é monitorado, então eu vou avaliar a sua pressão arterial, coloração da pele, a perfusão sanguínea desse paciente, a perfusão tissular, eu avalio o pulso, né, a frequência e a regularidade. Então, a primeira função que eu vou ficar atenta em relação ao paciente que acabou uma cirurgia. Segunda função que eu vou ficar atenta é a função respiratória. Então, eu preciso avaliar a profundidade que o paciente respira, a caixa torácica desse paciente, o número de incursões respiratórias por minuto, né? Que seria aí a contagem da frequência respiratória. Se esse paciente precisa ou não precisa de suplementação de oxigênio. Se esse paciente, por exemplo, tem catéter nasal tipo óculos, se ele está em máscara, se ele respira em ar ambiente. Qual que é aí a permeabilidade dessas vias respiratórias desse paciente, o nível de saturação, né, tá dentro da normalidade. Lembrando que a normalidade a gente tem aí dentro da literatura pacientes acima de 95%, né? Só que os pacientes que submeteram a cirurgia, que submeteram a anestesia, geralmente a função de saturação, né, tende-se a ter uma saturação de oxigênio um pouco mais baixa. Então, às vezes o paciente satura 86%, 90%, 92%. Tá? Que isso já é esperado dentro da avaliação do paciente pós-operatório. Outro ponto importante a ser avaliado é o sítio cirúrgico. Então, como que é essa incisão, que tipo de curativo foi feito? Geralmente é o curativo seco compressivo. Então, tem sangramento ativo nessa ferida? Se tiver, eu preciso quantificar. Será que vai ser necessário trocar? Preciso fazer a avaliação da hemorragia. E se caso, inclusive, né, se houver a necessidade, eu vou avaliar o sítio cirúrgico, interligando com os sinais vitais que o paciente me sinaliza, né, que ele me mostra, esses sintomas, para eu não ver se esse paciente está entrando num choque hemorrágico ou hipovolêmico e se vou precisar de intervenção médica, se eu vou precisar de uma avaliação do cirurgião. Então é importante eu monitorar o sítio cirúrgico. Em quarto lugar, eu vou ver o nível de consciência, se esse paciente ele chegou estubado, se a anestesia já passou o efeito, ele tem capacidade de me responder a estímulo verbal, a estímulo motor, então ele responde aos comandos. Esse paciente tem vigília, ele está sonolento, ele ainda não consegue reconhecer o ambiente, então eu preciso avaliar esse nível de consciência, também igual eu faço avaliação de sinais vitais, então isso também vai ser feito praticamente quase que de horário. Lembrando que a anestesia ela já altera esse nível de consciência do paciente, por isso é um item que eu preciso me preocupar. Em quinto lugar seria a termorregulação. Então, geralmente lembram que o paciente sai da cirurgia, ele tende à hipotermia, é comum pela questão da perda de líquidos, administração de anestésico, ar-condicionado da sala ligado. Então, eu preciso inclusive ter intervenções de aquecimento desse paciente, ou com mantas térmicas específicas no setor se houver, ou mesmo com um cobertor, que é algo mais prático, mais simples. Então eu preciso avaliar essa temperatura e principalmente a questão das drenagens, né? Se esse paciente tem soroterapia, qual é a vazão, se tem algum medicamento sendo administrado, se tem dreno, qual a quantidade de drenagem, se tem catéter, tudo isso é avaliado.